Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre um segredo, a gente pode dizer, da neurociência, que pode te ajudar se você repetir, né, uma vez por dia, para transformar sua vida para sempre. E como a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente, né, quando você tem uma força, né, então uma repetição, a gente sempre fala assim que a repetição é a mestra da perfeição. Quando você tem alguma coisa que na verdade te ajuda a concretizar, reprogramar, a cada vez mais repetir, boas atitudes, com certeza no longo prazo, então em toda a sua vida, você tende a colher mais resultados, ao invés de apenas pequenos momentos, né. Então, por exemplo, são momentos pontuais, você costuma o quê? Repetir o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de objetivo, de meta, com muito mais facilidade que outras pessoas que, na verdade, ficam patinando em relação às coisas que elas fazem durante todos os dias, todos os anos ou mesmo todos as décadas que passaram, né. Então o que eu quero falar com você, na verdade, o que a gente vai falar são sobre hábitos, né. Hábitos, você já deve ter ouvido falar, hábitos na verdade tem vários livros, né, até eu estava olhando aqui antes de fazer a gravação desse podcast, desse vídeo, sobre isso. Hábitos na verdade a gente repercute, por exemplo, até um dos livros mais conhecidos hoje atualmente, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, esse vídeo, o Poder do Hábito, né, do Charles Duhigg, que aí no caso ele vai falar sobre como que é o mecanismo do hábito. Então você vai ter o gatilho, você vai ter o aprendizado, a repetição e assim por diante. Então, como se fosse uma retroalimentação. Então, como se fosse uma tríade, como sempre falo aqui na Alquimia da Mente, a tríade ela corresponde a um símbolo, né, oculto, ocultista, e logicamente que isso prevalece nas religiões, cultos, doutrinas, sistema de crenças político, religioso, econômico, partidário e assim por diante. E quando a gente pensa sobre hábitos, hábitos não é apenas algo que na verdade você repete, mas tem a ver com algo que você acredita. Então, por exemplo, se você tem o hábito de ir no banheiro todo dia que você acorda, você acredita que na verdade aquilo que você faz, então todos os dias de manhã, é algo importante. Se é algo importante, você faz. Tanto que a gente pode até usar o conceito também de prioridade, que muitas vezes que você não dá prioridade a alguma coisa, ou mesmo não acredita em algo, você não repete, né. Então você vê, por exemplo, pessoas que estão querendo deixar o cigarro, a droga, ou mesmo as pessoas que querem emagrecer, pessoas que na verdade desejam conseguir guardar dinheiro, conseguir ser promovida, ou ser promovido no trabalho, ou mudar de emprego, criar um negócio, um empreendimento, pode ser até na internet, às vezes até mesmo dar uma melhor condição de vida para outras pessoas, ou mesmo desprogramar algumas crenças limitantes que foram armazenadas durante seus anos. E nesse caso, se você não tem o hábito, vamos dizer, se você não coloca importância nisso, se você não tem um prazer, se você na verdade não acredita nisso, a consequência direta é que esse hábito, então essa atitude, essa repetição, tende a não ser repetitiva, porque você não acredita nisso. Não é à toa que, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de hábito várias vezes, mas a grande maioria das pessoas, né, de você que está me ouvindo, me assistindo, me sentindo agora, a grande maioria das pessoas que vão ver esse conteúdo não vão repetir o que eu vou falar. E é normal, é estatístico, como eu sempre falo, tudo é matemático, tudo é geométrico. É como se fosse a lei de Pareto. 20% das pessoas que vão assistir vão colher 80% dos resultados, e 80% das pessoas que vão assistir não vão colher resultados, 20%. Por que que acontece isso, Diego? Por que que na verdade existe uma matemática em relação a isso? Porque as pessoas, e você mesma, você mesmo, foi treinado a não acreditar que na verdade as coisas podem mudar. A gente não é treinado para mudança, a gente é treinado para a mesmice, a apatia. A gente é treinado, por exemplo, para a matrix mental. Não é à toa que, por exemplo, as gerações agora, a gente fala da geração Z, ou mesmo a geração atual, que está agora prevalecendo, ela tem um costume o quê? De repetição de um padrão que é aceitável dentro da matrix mental. E qual que é esse padrão? Na grande maioria das vezes, é um padrão normal, um padrão conveniente, a gente pode dizer um padrão de comodismo, um padrão de vitimismo, de apatia. O que que é apatia? Seria dentro da frequência vibracional. Eu poderia pôr neutralidade, que seria assim, sabe, não vai para frente nem para trás, fica parado. E quando você fica parado, quando você não exerce a função que na verdade você veio fazer, tendo a sua perspectiva corpo, mente, espírito, então a tríade da alquimia da mente, o que acontece na maior parte das vezes? Você não colhe resultados. Se você não colhe resultados, você não vê para onde você está indo. Se você não vê para onde você está indo, você não vê, por exemplo,
sentido nenhum, propósito nenhum para você seguir adiante, por exemplo, com uma tarefa ou com alguma um tipo de atividade que você tem repetido ou mesmo gostaria de fazer. Que pode ser desde uma prática esportiva, como eu falei até no começo, pode ser emagrecer, pode ser engordar também, porque existem pessoas que estão querendo engordar. Pode ter a busca de alguém que na verdade faça sentido para você, um relacionamento, ou mesmo fortalecer o seu casamento. Pode ser, por exemplo, viagens. Então você quer viajar para fora, mas aí no caso você vai ter que converter a moeda, né, que você tem no seu país. Pode ser real, dólar, euro, libras esterlinas, né, ien, yuan e assim por diante. Pode ser em relação a entender um pouco mais sobre finanças, né. Pode ser em relação a você investir, e às vezes você vai perder dinheiro, mas você ter a constância, você ter resiliência e entender que às vezes você vai perder, mas às vezes você vai ganhar. E isso, na verdade, prevalece, por exemplo, do que as pessoas hoje imaginam. As pessoas o quê? Grande maioria procura fórmulas milagrosas, o milagre de um dia, ao invés de, na verdade, entender que como funciona, né, essa ciência, então a neurociência dos hábitos. Existe algo relacionado a isso. Hoje a gente tem até livros falando muito da dopamina, né? A dopamina é o hormônio do prazer. Então imagina assim que você, até um exemplo prático que tem ocorrido agora, mas isso tem a ver com ao longo da história. O pessoal acha que começou agora, né? Mas esses tipos de aplicativo de apostas, né? De bet que o pessoal chama também, ou de apostas esportivas, vamos dizer. Sempre aconteceu isso, né? A gente fala lá na Mesopotâmia, Babilônia, a gente tem uma história sobre isso, Egito. Então pessoas apostando quem iria ganhar e quem iria perder. Sempre aconteceu, não tem nada de novo, vamos dizer assim da semântica, da perspectiva que isso pode acontecer. Só que o que é novo na perspectiva humana é que isso ainda está prevalecendo, sabendo que uma aposta, ela repercute muito em relação à sorte. E quando a gente fala sobre dinheiro, ou mesmo posses, ou mesmo materialidade, não existe de sorte, existe trabalho. Né? E se você prestar atenção, às vezes até eu falo muito aqui, de você ler biografias de pessoas de sucesso, a grande maior parte das pessoas que conseguiu chegar, tanto num patamar financeiro, mental, espiritual, emocional, essas pessoas, na verdade, elas praticaram hábitos saudáveis por um espaço de tempo grande. Nunca foi curto. Não existe essa coisa, porque uma pessoa ganhou 100 milhões num dia, né? Pode ser, às vezes, até numa aposta, pode ser numa mega sena, pode ser numa loteria. Só que manter não foi algo que aconteceu. Tanto que você tem várias pesquisas, e a gente faz usa muitas pesquisas científicas aqui dentro da Mangabeira Academy, nossa empresa. E a gente vê que a maior parte das pessoas que ganham prêmios assim, elas perdem. Porque elas não têm a mentalidade para aquilo, não têm hábitos vencedores para manter essa quantia, ou mesmo esse tipo de mentalidade ao longo do prazo. E mentalidade, às vezes o pessoal chama, fica muito grotesco, ou mesmo muito clichê. Mas se você pensar em relação àquilo que você pensa, e nós temos três cérebros, né? Então você tem o encéfalo, basicamente, aliás, o córtex cerebral, você vai ter o seu coração e o seu sistema digestivo, são três cérebros. Quanto mais você desenvolve essa função, e isso era muito aplicado nas antigas civilizações, mais você vai entender por que na verdade eu não estou conseguindo ter esse hábito repetido ao longo da minha vida. Por que eu quero emagrecer, mas eu não consigo manter? Por que na verdade eu não consigo ter uma vida saudável e eu sei que na verdade eu amo essa pessoa, mas eu não sei o que tem de errado comigo? Novamente a gente volta para a dopamina. E a dopamina é o prazer. Se você não sente prazer fazendo o que você está fazendo do jeito que você está fazendo, isso não vai se manter. Mas, e aí que entra a dicotomia do universo, vamos dizer assim. Não necessariamente tudo aquilo que você vai fazer para o seu bem, você vai sentir prazer. Tem muito, aliás, a maioria das coisas, né? A gente sempre pensa assim que hoje até a juventude imagina que tudo que vai fazer, tu vai ter um prazer em fazer, vai ser feliz no que estiver fazendo. O universo não trabalha só com felicidade. A tristeza faz parte disso, tanto que tem a lei das polaridades. Né? Então tudo é polar. Então felicidade e infelicidade, vamos dizer assim, ocupam a mesma moeda, só que são lados da moeda. Se a gente pega o princípio da correspondência, o que está em cima e o que está embaixo, o que está embaixo e o que está em cima. Então tem momentos que você vai ficar infeliz, mas você sabe que essa infelicidade está te levando para o lugar certo. Né? Então você pega, por exemplo, eu gosto muito de esportes, eu sempre falo isso. Para você ler biografias de esportistas, de pessoas que na verdade têm uma alta performance em relação ao corpo, mente e espírito. E aliás, é muito mental, não, o jogo é mental.
E você vê que na derrota, esses esportistas, eles mantêm uma resiliência mental muito grande. Porque uma derrota não significa que ela ou ele é a pior pessoa do mundo. Significa apenas que ela ou ele não executou aquilo que deveria executar naquele dia. E ela pode melhorar e ele pode melhorar no próximo evento esportivo. E é a mesma coisa com a vida. Os hábitos de pessoas de sucesso ou os hábitos que você deve daqui para frente executar, e talvez é esse podcast, esse vídeo estava precisando ouvir hoje, é para não desista. Não é porque que não tá dando certo que você tá indo no caminho errado, entende? E isso, na verdade, vai fazer com que cada vez mais você desperte essa neurociência, né? Então essa ciência do cérebro, ciência mental, do coração, do sistema digestivo, para te levar em um dia a transformar sua vida para sempre. Mas depende só de você. E até para te ajudar nesse aspecto, né, de construção, tem o nosso livro aqui no primeiro link da descrição, o livro Alquimia da Mente, e pode te ajudar em relação à sua própria evolução mental, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.